Iremos falar hoje sobre uma palavra que nós temos dito com os irmãos: selo. Selo do Espírito Santo. Selo da verdade. Irmãos, a palavra selo, vocês conhecem quando nós escrevíamos uma carta, íamos no correio e pagávamos um selo. Aquele selo é a marca, é o sinal de que a carta tem valor para ela chegar no destinatário, no endereço que é colocado em um lado. Um lado é o endereço de quem vai receber, do outro lado é o endereço do remetente. Então toda carta tem que ter um selo. Aquele selo é o sinal de que ela tem valor, ela foi paga. E naquele selo está ali a marca do correio, que é o responsável para enviar a carta ao destinatário. Então a Escritura usa esta palavra referindo-se a nós, que cada um de nós tem que ter uma marca, um carimbo. Temos que ter um selo. Este selo é a garantia de que vamos entrar no reino dos céus. E não adianta dizer, eu tenho. Isso acontece pela vontade de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Ezequiel 9. Me veio à mente, primeiramente, para nós lermos em Ezequiel 9. Depois nós iremos para Romanos 4. Mas vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 9. É um livro antes de Daniel. Fica entre Jeremias e Daniel. Ezequiel 9, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, ó Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém, irmãos? Amém. Bom, este sinal, ou selo, é a mesma coisa. A palavra de Deus usava muito o selo. Até mesmo em algumas sepulturas, cartas escritas, algumas eram seladas. Tinha uma cera, era derretida entre o lugar onde se fechava a carta, geralmente era um rolo, e ali tinha o rei, ou a pessoa importante, tinha um anel de selar, um objeto, né, ou um sinete, que também usava para marcar ali quem mexesse naquilo ali. Que não fosse a pessoa que fosse receber, seria preso, seria, sei lá, qualquer coisa eles iriam fazer. Então, a palavra do Senhor ensina que o selo é uma garantia, um sinal, certo? Então, aqui no livro de Ezequiel, Deus mandou marcar a testa. Esta marca não foi visível, foi uma marca espiritual que o anjo marcou antes de destruir Jerusalém. Deus enviou um anjo poderoso lá e marcou a testa só dos homens que Deus conhecia que estavam gemendo. Oh, meu Deus. E suspirando. Por causa do pecado que eles sentiam. Eram homens que amavam a Deus. Eram homens que amavam a palavra. Eram homens que amavam a lei. Eram homens que amavam a justiça. E Deus estava atento àqueles homens. Deus tinha uma ligação com eles.
E Deus não tinha esquecido deles, ainda que eles estavam gemendo, ainda que eles estavam suspirando. Deus não se esquecia dele. Como Deus não se esqueceu de Ló, que a Bíblia diz que ele todos os dias afligia sua alma justa por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra. Deus não esquece dos justos. Então Deus mandou um anjo poderoso para marcar a testa, porque na hora da destruição, quando viessem outros anjos de Deus, guerreiros, para destruir junto com o exército de Babilônia, eles iam ver a marca de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eles iam ver a marca de Deus naqueles homens, e aqueles anjos não iriam fazer nada com eles. Semelhantemente, nós lembramos de quê? Lembramos lá do Egito, como o Espírito tem nos revelado. O Senhor mandou o povo marcar a porta com a marca, com o selo. O selo era o sangue de um cordeiro que eles iam comer, representando o sangue de Jesus. Preste bem atenção nessa passagem, preste bem atenção no estudo para vocês entenderem o que o Espírito está dando. Aquilo foi a garantia, aquele selo na verga da porta e na ombreira, foi a garantia de que eles iriam ficar vivos na hora da destruição. Aleluia. Então aquilo era como se fosse um selo, aquilo tinha valor para Deus. E quando Deus mandou um anjo destruidor, não era demônio não, era anjo de Deus, era o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é que passou. Então quando o Senhor passou e via a marca na verga da porta, na parte de cima e na ombreira, quando ele via, ali ele não mexia em ninguém. Era a garantia de que aquela alma ali, aquele primogênito, não seria passado ao fio da espada. Então, irmãos, no tempo de Ezequiel, Deus fez a mesma coisa. Mostrou a Ezequiel que quando viesse a destruição em Jerusalém, o Senhor estava atento ao seu povo que estava gemendo e que estava suspirando. Tem crentes por aí, tem pastores por aí, e tem líderes religiosos de diversas religiões que não estão nem aí, preocupados com os pecados e as abominações que estão acontecendo, até mesmo no meio de suas religiões. Irmãos, eu não vivo me alegrando com o pecado no mundo. Vivo pedindo ao Senhor, Senhor, vem trazer justiça e o teu juízo. E salva os teus filhos que ainda estão na inocência. E alguns que vão ouvir a verdade e vão tomar tendência. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito assim, precisa. Ela é muito, vou dizer para vocês assim, como eu vou falar para vocês entenderem. Deus, ele é muito caprichoso em nos instruir, em nos ensinar. E ela fala de uma maneira bem correta, sem errar. Mostrando em várias passagens, em vários acontecimentos, como o Senhor agiu. Deus me faz lembrar de outro acontecimento, de outro sinal. Lá em Jericó, quando a cidade de Jericó seria destruída por Josué e o povo de Israel. Tinha uma mulher que então acolheu ali os 2 espias. Não vou falar o significado dos 2 espias, nem vou falar sobre o cordão do escarlate, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Ela colocou um sinal que aqueles 2 espias mandou que ela colocasse o sinal na janela, para que a sua casa não fosse destruída. E eles também disseram para ela, põe aqui seu pai, sua mãe e seus parentes. Quem for encontrado fora da casa será passado ao fio da espada. Porque ali naquela casa tinha o sinal. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tinha um selo. Era a garantia de que aquela família não seria morta. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece é que Deus, ele é muito maravilhoso. Ele é amoroso, mas quando chega a hora de executar o juízo, não escapa aquele que estiver fora da sua vontade, que realmente estiver sem um selo, sem a garantia, não escapa. Hoje eu estava lendo um outro texto, eu estava pensando, Senhor, é tremendo. O Senhor disse, quem ficar na cidade, por causa do juízo que ele ia trazer, vai morrer a espada por causa da guerra. Quem fugir para os montes, para as cavernas, morrerá pela peste. Porque Deus dá ordem, irmão. Dá ordem aos vírus, dá ordem a tudo que ele criou. E vai lá e fere a pessoa e acabou. Porque eles não queriam obedecer. Mas eles queriam fugir, se garantindo em cavernas, fugir não sei para onde. Mas não queria a palavra. E Deus disse que em qualquer lugar que eles fossem, o mal iria persegui-los. E quem fosse para o campo, Deus daria ordem às feras para que os comessem. Eu falei, Senhor, quem escapará? Como escaparemos? Como escaparemos se não atentarmos para a palavra? Se nós não corrigir a nossa vida dentro da palavra, como escaparemos? Deus manda em tudo. Ele tem domínio sobre tudo.
Ele fala a baleia vai lá e engoliu o Jonas. Ele deu ordem as moscas vieram ao Egito. Porque Deus fala com os animais e os animais falam com Deus. Aleluia. E Deus entende eles e eles entendem Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus mandou então serpentes ardentes lá no deserto. Deu ordem, elas foram lá e começaram a morder o povo por causa do pecado do povo. É tremendo, irmãos, é tremendo isto. Glória a Deus. Então nós vemos aqui no livro de Ezequiel que Deus estava atento aos homens que estavam ali gemendo e suspirando porque eles viam a maldade e não podiam fazer nada mais. Um profeta ousado que Deus levantou lá, que foi Jeremias, falava a verdade, batia no homem. Falou a verdade, colocaram o homem lá dentro de um poço cheio de lama onde não tinha água. Depois foi um homem piedoso chamado Ebed-Meleque, pediu ao rei, suplicou o rei deu 30 homens ali a ele, meteram roupas velhas debaixo da corcova daqui da parte do braço do Jeremias, meteram uma corda e puxaram ele. Depois colocaram de novo ele preso numa cadeia. Essa era a vida de um homem fiel de Deus. Hoje talvez alguns poderiam escandalizar-se se um pastor fiel, um homem fiel fosse perseguido e preso. Mas nós sabemos que quem é fiel realmente padece perseguições. Aconteceu que quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, Jeremias estava preso lá. Mas como vocês sabem da história, Nabucodonosor conhecia Jeremias, conhecia as profecias e sabia que ele era um homem de Deus. E Nabucodonosor sabia que Deus estava entregando a cidade nas suas mãos. Nabucodonosor deu ordem ao capitão do exército chamado Nebuzaradão para que desse um presente a Jeremias, fizesse bem a Jeremias e não fizesse mal nenhum a Jeremias. Aleluia. No fim, Deus abençoa aqueles que confiam nele e esperam nele. Mesmo que estejam presos pelo homem, mas Deus vai libertá-los. Deus é tremendo. Irmãos, Deus conhece de coração. Ele conhece o seu coração, o meu coração. Ele sabe o que você entende, o que você sofre, o que você realmente se chega a ele ou se não chega. Ou então, ele sabe como você se comporta. Como aqui no livro de Ezequiel. Deus mandou então marcar aqueles homens, para que eles não sofressem nenhum dano. Agora no livro de Romanos, capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 4. Vamos falar também sobre um sinal que Deus deu a um homem chamado Abraão. 4, versículo 11, que diz: e recebeu o sinal da circuncisão, selo, da justiça e da fé. A circuncisão foi um sinal, foi um selo da justiça e da fé praticada por Abraão. Então Deus exigiu dele que ele seria um homem marcado. Uma marca dolorosa. Uma marca dolorosa. O homem teria que cortar a pele, não é, do seu prepúcio com uma faca feita de pedra. E recebeu o sinal da circuncisão, selo ou sinal, é a mesma coisa, aqui está falando sinal e selo, a mesma coisa, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja concedida ou imputada. Irmãos, aqui apenas estou falando do selo. Não vou falar sobre circuncisão para não complicar. Mas, irmãos, posso falar outra hora a respeito disso, o significado disso. Mas Deus então falou para Abraão, considerando ele como um amigo, que Abraão circuncidasse o prepúcio. Cortando, circuncidar é cortar em volta, assim, cortar um círculo. Puxa a pele para frente assim e passa a faca feita de pedra, tinha que ser de pedra. Era doloroso. O terceiro dia diz a história aqui que era o pior período da dor. O homem ficava uma semana meio parado. Podia alguns dar febre, mas tinha que fazer essa circuncisão, não é? Então, aquela circuncisão era como se fosse um selo, um sinal entre Deus e os fiéis que seguissem a ele. No caso, os filhos de Israel, os descendentes de Abraão. Aquela circuncisão, uma figura, uma representação da circuncisão do coração.
Uma abertura, um corte que Deus fez no coração para que o Espírito Santo habitasse em nós. Bom, eu só quero falar do sinal. Então Deus considerou Abraão como seu amigo e deu a ele, então, esta ordem dele fazer a circuncisão, que era um sinal, era um selo. Abraão, então, era um homem selado. Era um homem marcado. Um homem que Deus se agradou dele. Um homem que não reclamava. Nessas histórias de filme aí, não segue essas histórias não. As histórias são muito mentirosas, os filmes são muito mentirosos. Abraão era um homem pronto para servir a Deus. Pronto para ir até para onde ele não sabia que deveria ir. Porque o Senhor disse para Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Verbo futuro. E ele assim foi. Foi considerado pai da fé e amigo de Deus. Toda pessoa que é cheio de fé e amigo de Deus, ele tem o selo da promessa. Quantos crentes que se dizem pentecostais, que não é uma palavra que está nas escrituras, dizem que ser selado é ser batizado com o Espírito Santo. Já vi muita gente batizada com o Espírito Santo, pecando, andando igual o mundo. Isso nunca foi selo. Selo é receber de Deus o Espírito Santo e andar na obediência. Esta é uma marca, é um selo. Também, irmãos, nós iremos ler no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Só para os irmãos compreenderem que o selo é uma marca de valor. Porque quem tem valor para Deus tem o selo, tem uma marca. Não é exatamente ser batizado com o Espírito Santo, porque se isso é selo, então quem não for batizado com o Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. Pois assim aconteceu com aquele malfeitor. Ele nunca foi batizado com o Espírito Santo, nem foi batizado nas águas, em coisa nenhuma. Mas ele entrou no reino do céu porque Jesus lhe garantiu, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 7. Que diz assim, Apocalipse 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos. Viu, irmão? Esse anjo aqui tinha o selo do Deus vivo, um sinete, um instrumento de selar. Presta bem atenção. A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado, ou marcado, ou selado, nas suas testas, os servos de Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, e de todas as tribos dos filhos de Israel. Não vou falar sobre 144 mil nesse momento, mas apenas estou mostrando que, por um motivo especial, Deus mandou um anjo poderoso marcar a testa de 144 mil fiéis. Isso vai ser na grande tribulação, lá em Jerusalém. Poupando-os de alguma coisa. Talvez preservando para alguma coisa. Então, irmãos, veja bem que Deus, irmão, faz as coisas muito corretamente. Vocês pensam que Deus não conhece os irmãos? Alguns são selados, outros não são ainda. Isso existe. Outros já perderam o selo. Eu vou mostrar isso para vocês. Pode perder o selo? Pode, claro que pode, né? Por isso nós lemos aqui em Romanos 8. Abraão se manteve fiel na sua prática de justiça, seguindo ao Criador. Por isso ele recebeu esse título de Pai da Justiça. Livro de Efésios, capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Ser marcado por Deus é uma coisa maravilhosa, irmãos. Como Deus revelou que Deus está marcando quem vai no arrebatamento. Mas aqueles que estão marcados podem perder a marca. E aqueles que estão desmarcados podem receber a marca. Mas já é época de Deus marcar os santos que vão no arrebatamento. Os santos que estão se santificando. Se vocês derem importância para isso, amém. Agora, se vocês não derem importância para isso, eu fico com a palavra e vou seguir o meu caminho.
Porque eu vim para cá, irmãos, para ensinar vocês e os demais. Quem quiser crer, amém. Mas eu não vim para forçar ninguém, mas para ensinar, instruir. Mas peço aos irmãos que os irmãos estejam atentos aos ensinos bíblicos, para que vocês venham desfrutar de tudo que nós estamos falando. Porque o Espírito Santo já tem nos falado por nós, já tem nos usado aqui poderosamente. E não deixa nunca o inimigo colocar dúvida ou afastar vocês do ensinamento da palavra. Efésios 1, versículo 13. Posso ler? Diz assim: eis que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui ele está dizendo que o selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão, da possessão de Deus. Possessão de Deus é o reino dos céus. Diz aqui que nós temos o penhor. Penhor. Talvez vocês não saibam o que é penhor. Talvez. Penhor é um sistema que existe nos bancos. Talvez não seja em todos os bancos, isso eu não sei. Mas eu sei que existe. Você precisa de um dinheiro, então você tem um ouro na sua casa. Você tem uma joia, que ela vem a valer R$1.000. Mas você vai lá no banco, então você penhora essa joia. O banco vai te pagar, não sei, o penhor pela joia, num valor bem pequeno. 200, 300, 400 reais. Vamos dizer, 400 reais. Eu não sei o valor. Por que ele te paga? Aquilo chama-se penhor. Você está empenhorando, para que você possa resgatar depois. Então ele fica lá e você usa o dinheiro. Quando você for resgatá-lo, é claro que você paga um juro e aquele valor que você empenhorou. Então Paulo diz que nós temos o penhor do Espírito. O penhor é uma garantia. Então aquilo ali, aquele valor é uma garantia para a pessoa depois resgatar. Então ele diz aqui que nós temos o penhor do Espírito. É a garantia. O penhor do Espírito é o selo. Ele fala aqui, o selo, recebemos o selo do Espírito, que é o penhor da promessa. Então o selo, nós temos o Espírito Santo. Ele é o selo. Mas quando um crente entristece o Senhor, o Espírito Santo se afasta. E aí vem o perigo da pessoa estar desmarcado, sem a garantia, sem valor. Lembra do hino? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Quer dizer, não é todo mundo não. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que o Espírito Santo, não é? Ele é como uma garantia. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então, diz ali, explicando sobre o Espírito Santo, que ele também é a garantia. E a Escritura diz que aqueles que obedecem a palavra, eles têm o Espírito Santo. E quem não obedece, o Espírito Santo não tem compromisso com ele. Por isso muitas igrejas e muitos evangélicos estão sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo une as pessoas na palavra e corta essas doutrinas estranhas. Faz as pessoas sentir a necessidade e a verdade da palavra. Agora, quando uma pessoa começa a se separar, começa a buscar outras coisas, ele está lá enquadrado no livro de Provérbios, se eu não me engano é capítulo 18, eu não sei, não lembro. Que diz assim, né? Busca seus próprios desejos, aquele que está se separando, está saindo fora. Porque o Espírito Santo, ele nos convence que estamos errados. Ele fala ao seu coração, você errou. E porque você tem o Espírito Santo, você sente, realmente, eu errei, Senhor, me ajuda, me perdoa, quero estar junto com meus irmãos. Por isso que aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem a facilidade de pedir perdão, de perdoar, de se unir. Ele tem o selo, ele tem valor, esse é o valor. Porque o Espírito Santo traz os valores do céu para dentro de você. É o selo que nós temos. Ele traz o perdão, ele traz o poder de você se humilhar, ele traz o poder de você se tornar servo dos outros, ele traz o poder de você ser humilde, ele traz o poder de você pregar com ousadia.
O Espírito Santo faz tudo isso. Ele traz o poder, ele tira a sua vergonha, ele tira a grandeza. É claro, ele vai falar contigo, ele vai tocar em você, e você vai ter que dar o ouvido ou abrir o coração. Ele não tira assim, sem você abrir a porta. Você tem que abrir a porta. Então, é esta palavra que ele diz: em quem também vós estáis. Falando de Cristo, né? Depois que ouviste a palavra da verdade. Irmão, quando nós ouvimos a palavra da verdade e estamos em Jesus, no caso aqui os Efésios, eles estavam em Jesus, não é? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. Veja bem que depois que eu ouço o evangelho, e eu creio e obedeço, eu recebo o selo. Aqui não está falando depois que foste batizado com o Espírito Santo. Não está dizendo isso. Se alguém que se diz pentecostal afirma e até hoje acredita que ser selado é batizado com o Espírito Santo, eu vou dizer para você, meu irmão, sai fora dessa crença. Essa é uma doutrina das igrejas que se dizem pentecostais, que nem existe essa palavra pentecostal na Bíblia. Existe festa de Pentecoste. No entanto, Deus releva por causa da tradição, mas ser selado é ser obediente à palavra, depois de ter ouvido a palavra e seguir a palavra, porque aquele que segue o evangelho, ele está seguido pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é o selo, é o sinal que nós estamos na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então a pessoa só é selada com o Espírito Santo da promessa depois que a pessoa crê no santo evangelho e permanece nele. Tem que permanecer em Jesus. Verdadeiramente permanecer em Jesus, porque o Espírito Santo ele não tem compromisso com arrogância, com soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele não tem compromisso com mentira, com prostituição. O Espírito Santo não tem compromisso com vaidade. O Espírito Santo não tem compromisso com o comércio dentro das religiões. Ele não tem compromisso com isso. O Espírito Santo não está nesse meio. O Espírito Santo de Deus não está nesse negócio de roda a roda e cai no chão e fica rolando, parecendo vergonha de homem e de mulher. O Espírito Santo não habita no meio dessas coisas. E essas pessoas não estão seladas para o dia da redenção. Efésios ainda, glória a Deus. Efésios 4, versículo. Eu vou ler, irmãos, um pouco, versículo 28, para nós chegarmos até o 30, que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Então nunca ponha nada do que é seu. Não é seu, não te pertence, não ponha. Você vai levar pecado para sua casa. Porque a Bíblia diz que a maldição habita na casa do ladrão. Então você não ponha nada que é seu. Não é? Diz a palavra do Senhor. Não furte mais, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. É isso que é maravilhoso. Porque quem reparte, Deus está sempre aumentando. Quem só pensa para si, a pessoa está sempre diminuindo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Irmão, você vai falar uma coisa, entristece o outro, aborrece um. Isso não é pelo Espírito. Isso não edifica, isso destrói, isso desconstrói. Não é? A pessoa está se construindo, a pessoa está se edificando, você vai querer fazer alguma coisa, dá uma palavra que não vem de Deus, desmonta a pessoa. Não é? Então é isso aqui que está falando, né? Para que dê graça ao que ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis marcados, selados para o dia do arrebatamento, o dia da redenção. É o que muitos têm feito, infelizmente. Essas obras que nós lemos antes, né, deixar aquele que furtava não furte mais, porque essas pessoas que continuassem fazendo aquilo, aqui no caso dos irmãos, lá na igreja de Éfeso, ou os Efésios, se os Efésios continuassem fazendo qualquer coisa errada, o Espírito Santo seria entristecido e eles ficariam de fora. É isso que nós ensinamos. Tem que ensinar isto. Quem mente, não mente mais. Não mentir para criança. Tem muitos pais que mentem para criança. Não vai ali fora não, que tem um bicho de papão. O homem que faz linguiça. Tudo é mentira. É uma tática de Satanás. Nós não vamos usar isso para manter as crianças no quintal, dentro de casa. Nós temos que orar e falar a verdade para as crianças. Senão elas vão crescendo
aprendendo essas mentiras, e elas vão passar essas mentiras de Satanás para outras pessoas. Então, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Você falar coisas que entristecem os irmãos e derrubam os irmãos espiritualmente, não é coisa do Espírito Santo. Isso entristece o Espírito Santo e ele se afasta. Aí você fica o quê? Você fica sem a graça de Deus. Nós temos que conservar conosco esta marca, este sinal, porque Deus nos deu este sinal, o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse: aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão para o seu vento, que salte para a vida eterna. Falando do Espírito Santo, os que haviam de crer nele iriam receber o Espírito Santo. Então, quando nós cremos nas palavras do Senhor Jesus e seguimos as suas palavras, nós temos o Espírito Santo, que é a garantia de que quando Jesus vier, ele vai saltar conosco, ele vai nos fazer desaparecer dessa terra. Por isso que nós devemos estar sempre corrigindo a nós mesmos, ser irrepreensível. Uma pessoa que se repreende, que está sempre buscando um conserto, sempre se humilhando, sempre aprendendo, sempre se corrigindo, para que o Espírito Santo tenha prazer em nós. Lembra dos 2 homens que subiram a orar lá no templo? Vocês lembram da passagem? Um se engrandeceu, ele fazia as coisas que ele falou. Ele disse: ó Pai, graças te dou porque jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. Ó, dava o dízimo de tudo. Tudo que ele dava o dízimo das galinhas, dava o dízimo dos bois, dava o dízimo do leite, dava o dízimo das plantas, dava o dízimo de tudo. E não são como os demais homens pecadores, nem como esse publicano aí, esse ladrão aí. Em outras palavras, eles eram chamados de ladrão mesmo. Mas o publicano também estava ali, um cobrador de impostos que realmente roubava as pessoas. Esse homem estava alegre porque ele fazia essas coisas. Tudo bem, ele fazia, mas ele se engrandeceu. O outro bateu no peito, sabia que era errado, sabia que fazia coisa errada. Ele não quis nem olhar para cima, ele estava lá no templo, no pátio. No templo de Jerusalém tinha o pátio, né? Dos homens, das mulheres e dos gentios. Ninguém entrava dentro da casa para adorar a Deus, era no pátio. Lá o templo mesmo era onde o sacerdote, o sumo sacerdote entrava para fazer lá o sacrifício, fazer oferenda, né? O incenso e outras coisas. E lá depois da cortina, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá dentro com sangue na mão para fazer lá a expiação pelo pecado da nação. Mas o povo adorava ali então nos átrios ou no pátio. Então a Bíblia diz que esse homem não quis olhar para cima. E tanto que ele estava se sentindo assim humilhado, se sentindo para baixo, porque ele era um pecador, ele estava arrependido. Ele bateu no peito e só disse isso: "Sê propício a mim, pecador." Oh Deus, só falou isso. Ele estava tão arrasado que ele não tinha palavra. Essa palavra quer dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Jesus diz que este homem desceu do templo ali, que era no alto, né? Ele desceu justificado diante de Deus. E o outro desceu condenado. Porque aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que se humilhar, será exaltado. Então o Espírito de Deus, ele permanece com as pessoas que estão interessadas em obedecer, em se corrigir, em andar corretamente. Irmãos, quando acontece alguma coisa entre nós, todos nós temos que pedir a Deus uma orientação. Senhor, eu fiz alguma coisa que errou. Será que eu procedi erradamente? Tem misericórdia, Senhor. Me perdoa, Senhor. Pois eu não quis, Senhor, praticar isso. Foi só naquele momento, mas estou me sentindo mal, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus. E o Senhor te perdoa porque Ele se agrada disso. João, na sua epístola, disse: filhinho, se o teu coração te condena, maior é Deus. E quer dizer, se você está sentindo o coração te condenando por alguma coisa, vai ao Senhor e faz um concerto com Ele. Se o teu coração não te condena, temos confiança para com Deus. Assim está escrito. Então, ficamos em paz quando o nosso coração não nos condena. Mas quando o Espírito Santo toca aqui alguma coisa errada, vai fazer o conserto para que o Espírito de Deus não se retire. Porque havendo resistência no seu coração, ele sai fora. Aí por isso que o crente fica frio. Ai, não estou sentindo vontade de orar mais. Começa a faltar os cultos. Começa a não ter vontade de ler. Começa a não ter vontade de buscar a Deus. De cantar um hino. Tem vontade de cantar um hino. Não é?
Tudo isso vai morrendo, a pessoa vai sentindo aquela frieza. Aí ele olha assim, o que eu estou fazendo aqui no meio dos irmãos? Hein? E vai embora. Porque ele entristeceu o Espírito Santo, não é? Aquele fogo, aquela coisa que aquecia ele, foi embora. E ele tornou-se um crente morto. Por isso que muitos morrem espiritualmente. Então você tem que buscar. Eu estou sempre falando lá para minha filha, para os irmãos, acordem, vão buscar a Deus, vão ler a palavra, fale com o Senhor, vai orar. Daqui a pouco você não percebe, você está um crente morto. Não percebe. Igual aquele pastor lá do Apocalipse, né? Capítulo 3 parece. Tu tens nome que vive, mas esse que está morto. Então, irmãos, vamos sim conservar o Espírito Santo, porque o arrebatamento da igreja está próximo. E precisamos, na hora que vieram os anjos de Deus, o Espírito Santo receber a ordem, sai da terra. Olha, irmão, quem não tiver com o Espírito de Deus vai ficar. E vai ser uma surpresa muito grande. Porque a porta é bem estreitinha. Nós temos que fazer muito esforço para não entristecer o Espírito e para que o selo continue conosco, para nós termos garantia de que vamos para o destinatário, o céu. Nós somos uma carta, vocês sabem disso, não? A palavra diz que nós somos uma carta lida e escrita por Deus. E nós temos o selo. Aleluia, glória a Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.